Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o anfitrião Vantuil Rigoni, juntamente com nosso produtor Carlos Tafarello, diretamente dos estúdios Prisma. Está começando a segunda edição do talk show Voice Night! Muito obrigado, vocês veem que a plateia é animada. São mais ou menos, um pouco menos de 2.000 pessoas hoje presentes aqui no auditório, no palco do estúdio Prisma. É uma satisfação enorme estar apresentando essa edição, que teremos 3 convidados especiais, o pessoal da Street Reaper, a Jojo, que é uma velocista de Harley, uma pilota de Harley, e logo logo está chegando aí o mestrão Rudimar Fedrigo. E para começar essa segunda edição do Talk Show Voice Night, eu quero então começar com os meninos, o Vinícius e o Vitor da Street Reaper. Por favor, meninos. Aê! Pode sentar. Oi, tudo bem? Como é que vai? Obrigado. Nossa, obrigado. Faz tempo que eu não te vejo aqui. Nem parece que eu trabalho aqui embaixo. Pega o microfone. Sabia que eles estão animados hoje. Como é que Tá ligado, Tafarello? Tá ligado. Aí. É que não tem um backing vocal aqui. Ah, não? Então tá bom. Fala alguma coisa e vê se aparece. Não, tá saindo. Tá, vocês estão ao vivo para mais de 5 milhões de pessoas que estão assistindo a gente agora, né, Tafa? Eu nem consigo ver quanta gente tem aqui. 5.500. Flash de celular? Não disso. E esses meninos, eles são da empresa Street Reaper, que faz o que a Street Reaper, Vitor? Fala pra gente. Bom, nosso carro-chefe aí é customização de moto custom. Tanto parte de pintura, customização, o que precisar aí a gente tá fazendo. Em relação à Harley, que é, vamos dizer, 90% do nosso trabalho aí, tanto pintura original quanto pintura customizada, precisando de parte de acessório e tudo mais, a gente faz um pouco de cada coisa aí. Ah, que legal. Então, é o Vitor e o Vinícius. O Vinícius faz o que lá? Não, o Vinícius e o Vitor. Não, é o Vitor e o Vinícius. Não, Vitor e Vinícius. Deixa o Vini falar um pouco, que ele quer falar um pouco. Na prática dá na mesma, porque... O que você faz na Street Reaper? Basicamente, a galera confunde a gente bastante, né? Porque a gente é muito igual. Ah, sim. Muito igual. E... O preto dos olhos é o mesmo. O preto... E tanto na parte de preparação quanto na parte de pintura, a gente basicamente faz a mesma coisa. Mas geralmente a gente tem uma área mais específica, assim, para cada um. Que nem... Eu tenho um certo defeito de fazer as paradas meio... posso dizer, com mais precisão, assim. Você é mais perfeccionista? Não, essa é a Como parte assim? do Vitor. Fazer a parte com mais precisão. Entendi. Eu sou mais a parte artística. Parte artística. Parte um pouco mais Fala mais perto do criativa. microfone, Vini. Mas assim, tá bom? Não, também não. Não, tá bom. Então, a parte mais artística, assim, que a gente faz, e logicamente, como a gente faz a customização de moto, tem partes de ticana, que a gente gosta de ticana, que são mais linhas que a gente usa. Tican é o quê? O que é uma Tican? É como se fizesse uma mistura de, sei lá, fosse fazer várias linhas com uma temática, como já diz o próprio nome, mexicana. Assim, com flores, caveiras, dia dos entendi. Essas coisas assim. Um pouco de cada coisa. Entendi. E também tem a galera que curte uma parada mais artística, uma parada mais livre, uma coisa mais exclusiva mesmo, quem gosta de fazer bastante coisa um de um. Então, somente vai existir uma peça daquela peça. Então essa parte eu gosto mais de fazer, que é a parte mais livre. Então o pessoal vem pra cá, quero estilizar minha moto, e aí vocês bolam um projeto, vocês conversam, vê o que o cliente quer, e vocês começam a preparar ali essa questão, não só pintura, o que mais vocês fazem na moto, assim? Então, na verdade, a gente gosta de fazer um projeto como um todo, né? Cada projeto que a gente faz é um projeto único. Então, num primeiro momento, quando vamos dizer, a pessoa chega, às vezes a pessoa não sabe o que ela quer fazer. Eu quero customizar a minha moto, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não faço ideia o que eu quero fazer, por exemplo. Então, nós dois somos formados em design de produto. E sempre que vem alguém, a gente elabora um projeto, tanto de um capacete quanto da moto. Então,
independente de qual é o projeto, a gente faz uma simulação, vamos dizer, em 2D antes, para daí a pessoa ter uma ideia do que ela quer. Entendi. Hoje, vamos dizer, a maior parte aí é motos e capacetes. Então, a gente participou recente do HD Fest, né? Foi o aniversário da Harley. A gente tava tava a gente, a parte do Cabeça de Ferro, e o do Brook, que eram os 3 customizadores aí de Curitiba, que estavam lá, e daí a gente fez alguns capacetes para o evento, e isso trouxe uma galera assim que a gente não esperava. Então hoje a gente está fazendo bastante capacete por causa desse evento passado aí. Entendi. Então o pessoal, eles quiseram customizar, além de moto, capacetes também. Sim. É que na verdade assim, a moto é legal de customizar porque dificilmente alguém acha ruim alguma customização em si na moto. E o capacete a gente tem uma liberdade criativa muito grande. Então, por exemplo, tem cliente que o cara chega, entrega o capacete, ó, tá aqui o capacete, vocês fazem o que vocês quiserem porque eu confio no trabalho de vocês. Entendi. Então, basicamente é isso. Legal. E da onde que começou isso? O Vini, Vitor, vocês se juntarem, trabalharem juntos? Não, na verdade, assim, a gente fala que a gente é irmão de mãe diferente, né? Que a gente fez ensino médio juntos. Então, daí de lá pra cá, firmou um pacto que tá sempre junto, independente de onde estiver trabalhando, fazendo qualquer coisa, a gente tá sempre junto. Que massa, uma parceria bacana aí, né? Então a gente começou, vamos dizer, no carro antigo, né? A gente mexia muito com carro antigo. Vocês começaram com carro, não começaram com moto? A gente começou com carro, né? Então, com o tempo a gente acabou indo para as motos e acabou fazendo sucesso mais a parte das motos. E querendo ou não, a moto, a gente tem uma liberdade criativa muito grande em relação a um carro. Sim. Por exemplo, se eu for fazer uma pintura num carro que a gente faz a mesma pintura que faz numa moto, não tem a mesma aceitação, por exemplo. Mas tu diz legal ou é porque também, né, fazendo um carro que vocês fazem numa moto, né, por exemplo, como que ficaria uma customização de um carro? Seria vamos dizer, uma escala muito maior aí, né? Sim. Não digo que não é impossível de fazer, até porque a gente já mexeu bastante. Porém, assim, vamos dizer, o tempo que a gente leva para fazer um tanque numa pintura específica, que vamos dizer, hoje um projeto de pintura e bem desenvolvido numa moto, é cerca de 30, 45 dias. Se a gente fosse jogar isso, por exemplo, para um carro, seria um projeto para um ano, por exemplo. Caramba! Porque se a gente for pegar, por exemplo, um tanque assim, que ele tem, vamos dizer, esse tamanho, é totalmente diferente de você pegar um carro inteiro, né? Então, o que a gente, por exemplo, se vai fazer em algum carro, você pega partes específicas para fazer uma pintura bem desenvolvida, bem legal, e você vem mesclando com outras coisas que seja mais simples de fazer, até para o bolso do cliente não ficar tão pesado e ter uma pintura legal, né? E vocês trabalham com todo tipo de moto ou tem algumas marcas específicas? Como que é esse trabalho? Tipo assim, vocês escolhem determinado modelo de moto? Então, na verdade, hoje em dia a gente trabalha mais com Harley, mas quando é um projeto um pouco de restauração ou uma coisa mais que a gente gosta de fazer assim, a gente está pegando outros projetos também, tipo, de motos clássicas, de época. Tanto é que a gente tem uma moto de 1942 para reformar inteira ali embaixo. Poxa, que então, legal. assim, a gente pega uma coisa que tem um retorno financeiro, obviamente, pra gente, né? Bom. Claro. Mas também a gente gosta de meter a cara em coisas que sejam exclusivas. Sim. Então, uma coisa que vai ter um impacto em algum lugar. Então, o que vocês vão fazer nessa moto aí, de 1942? Que moto que é? É uma BMW que vai ser feita a restauração completa, né? E vão fazer ela padrão original? Padrão original de fábrica. Padrão original de fábrica. Que legal. Veio todas as peças da moto veio da Alemanha. Já faz anos aí que o cliente já vai estar atrás de peça, trazendo tudo mais. E agora chegou na nossa parte, que é a parte de fazer toda a restauração da moto, né? Todas as peças já vieram da Alemanha e agora a gente está finalizando parte de pintura dela aí para poder montar a moto e o cara ser feliz. Entendi. Não é só um trabalho de customização, mas um trabalho de pesquisa, né? Obviamente. Tem muita coisa assim que, por exemplo, vamos dizer, a moto chega de um jeito
Então, você não pode se basear daquele jeito para ser por exemplo, às vezes, nesse caso específico dessa moto. A moto predominantemente é preta. É uma BMW, qual que é o modelo dela? Eu não sei te dizer o modelo específico. É a primeira moto que a BMW desenvolveu. A primeira moto? É. Olha só. E desse caso específico dessa moto, vamos dizer, predominantemente ela é preta e com as faixas em branco. A moto veio pra gente com a faixa errada. Então, foi feito, mas foi mal feito. Entendi. Então, Ela não já dá para se tinha passado basear. por um processo... Então, vai numa pesquisa para a gente ver qual ano... porque às vezes pegam desse ano para tal ano, muda a faixa. Essa faixa ali, o filete é maior, o outro filete é menor. Então, tem que ficar bem atento a esses fatos. assim que mais que original possível nesse caso. Porque, por exemplo, para quem busca 100% de originalidade... Se tiver um pinguinho fora da curva, já não vale para você ter, por exemplo, uma placa preta. Entendi. Alguma coisa assim, sabe? E essa moto, depois que terminar, ela vai para o museu, né? Então ela vai para o museu. Quanto tempo, mais ou menos, vai levar essa customização? Ou deixar ela no padrão de fábrica, né? É que varia muito, assim. Por exemplo, se a gente pegasse só ela para mexer, sim. O tempo seria mais curto. Agora, como tem diversos projetos e é um negócio assim, por exemplo, entendi. Veio uma peça do jateamento. Então, vai ser feito, vamos dizer, fazer a preparação em alguma parte vamos dizer, do processo. Teve que voltar, por exemplo, para um mecânico para ele fazer uma peça que antes não tinha na moto e quando a gente viu no processo ali, tá faltando tal coisa. Entendi. Então, às vezes volta. Então, essa moto em si já faz uns 2 anos aí que está sendo feita. 2 anos? Mais ou menos. Tem perspectiva de quando vai ficar pronta, assim? Depende muito de parte, assim, que quem faz a parte mecânica é um parceiro nosso e daí é com ele, vamos dizer, essa parte. Da nossa parte, eu creio que mais 1 mês e meio. Mais 1 mês e meio. Que legal. E vai para qual museu, vocês já sabem? Interior de Santa Catarina, não sei ao certo. Você tem clientes não só aqui em Curitiba, mas de fora? Tem cliente até nos Estados Unidos. Olha só. Tem capacete que a gente fez, inclusive está fazendo 1 ano agora. Que a gente fez um capacete para o Anderson Dick, que ele na verdade ele desenvolveu uma injeção programável que você podia pôr no teu carro, tudo mais. Era o TCC dele que acabou virando uma empresa que acabou conquistando o Brasil inteiro. Então, para quem assim é relacionado a carro, todo mundo conhece a Fueltech. E daí fez tanto sucesso que eles foram para os Estados Unidos, agora estão lá nos Estados Unidos, dominando o mercado de arrancada, de drift e tudo mais. Basicamente, 90% dos carros lá correm com a injeção deles. Legal. E daí a gente fez um capacete com a temática de um carro que ele tem, que é uma Corvette, que é a Corvette mais rápida do mundo. E é o capacete da Street Reaper. E é o capacete da Street Reaper que tá lá, que corre. Que bacana. E daí, o Vinícius tá fazendo um violão, tá customizando o meu violão. Não sei de nada, não sei de nada. Como você quis, né, um negócio bem exclusivo, né? A gente tá fazendo tudo na mão. Então, da onde começou, então? Eu vi que você desenha primeiro, tudo na mão. Da onde começou essa tua vontade de desenhar? Vem esse dom? Quando que você conheceu? Já dizia desde pequeno. Nossa, desde que eu nasci com lápis na mão. Não, mentira. Mas sempre foi meu passatempo desenhar, assim. Entendi. Teve uma época que eu desenhava melhor, porque eu tinha uma liberdade maior do que eu queria desenhar. Depois que eu entrei na faculdade, comecei a desenhar mais produto. Sim. Então, o meu traço ele teve que ficar um pouco mais rígido para desenhar produto, que é coisas, né, animadas e tudo mais. Tanto o carro quanto objetos eletrodomésticos. E agora, como a gente está tendo essa liberdade de fazer essas coisas mais artísticas, voltando o traço um pouco mais cartunesco, às vezes puxando um pouco mais para o realismo e tudo mais. Mas a arte sempre esteve presente. Tanto é que eu iria cursar Belas Artes antes de cursar Design de Produto. Da hora, legal. Porque é uma responsabilidade muito grande você pegar, por exemplo, uma Harley que vocês trabalham. Uma Harley é uma moto caríssima, né? E para vocês mexerem num produto como esse, deixar da maneira que e tem aquele esquema ainda, que você tem que cuidar para não errar.
Porque errando, você já vai estar gastando material. E material da gente não é barato. Com certeza. O vernizinho ali que a gente usa já é na casa dos R$1.000. Então, tem que ser bem preciso no traço, tem que ser a mão firme ali e saber o que vai fazer, né? Claro. Não dá para chegar meio que inventando a roda, digamos assim. Tem que ter um processo. Todo um processo. Entendi. Legal. Meninos, vocês têm um Instagram. Qual que é o Instagram de vocês lá? Então, nosso Instagram agora está como Street Reaper Certo. Custom, né? Na verdade, para quem conheceu a gente antes, a gente trabalhava como a Cooperative Custom, ou Coop Custom também. Então, quando a gente veio para um espaço novo, a gente alterou o nome da empresa. Tanto é que esse capacete do Anderson Dick que a gente fez com a logo da empresa antiga ainda. Então, a gente adotou esse nome recentemente, tanto por uma parte de marketing mesmo, que a gente estava precisando, quanto que foi uma brincadeira nossa, assim, de tanta street que a gente faz, né? De moto, de Harley Street, que acabou entrando no nome da empresa. Dando continuidade ao nome aí, né? Que na verdade, assim, a gente até tirou sarro uma vez, num passado lá, que a gente fez tanta street nos primeiros meses de empresa, que é nada mais justo do que ter o nome de street também na empresa. Mas o que é fazer o street? Como assim? A street é uma das motos da Harley. É um modelo específico de moto da Harley, Street Glide. Trabalharam tanto com o street... Teve um momento que, assim, a gente abriu o portão da empresa, só tinha street dentro da empresa. Então, já chegou, assim, da gente... acho que as primeiras motos que entraram aqui na empresa, teve um dia que tinha 14 motos e todas eram street. Todas eram street. Tinha algumas variações de uma ou de outra, mas a grande maioria era. Então, e a parte do Reaper querendo ou não, da série do Sons of Anarchy, que o símbolo deles é um ceifador, né? Então, daí a gente falou, vamos ceifar a concorrência e já aproveita todo mundo. Então, que a gente veio para ficar no primeiro lugar. Pode ser hoje uma empresa pequena, mas nesse último ano a gente cresceu muito mais do que a gente esperava. Então, a nossa previsão ali era de... o que a gente cresceu até hoje era um crescimento para daqui 5 anos, aí, pelo menos. Provavelmente o Hard Fest ajudou também, né? Porque, nossa, deu tanta gente. Deu muita gente. Diz que deu mais ou menos aí umas 10 mil pessoas. 10 mil. Quase aqui o nosso público hoje aqui. Quase, um pouquinho, mais ou menos assim. Um pouco menos, né? Entendi. Que bacana. Então então vocês têm o Instagram, que é o Street Reaper Custom. Isso. Se você pesquisar só Street Reaper, já aparece lá. Já aparece. Que bacana. Então tá, meninos, eu acho que a entrevista foi bacana. Vocês falaram bastante sobre a customização em si. E falo, quem quiser, então, customizar, que venha conhecer aqui os meninos. Vocês estão aonde? Qual é o endereço? Aqui é Rua Tobias de Macedo Júnior, 1879. Anexo ao melhor estúdio. Ao melhor estúdio de Curitiba. No melhor estúdio de Curitiba. Tem que falar olhando para lá assim, agora dá um zoom. Nos meus olhos. Obrigado, meninos. É isso aí. Esses foram o Vinícius e o Vitor da Street Reaper. Obrigado, meninos. Agora vamos jogar aqui. Galera na plateia, mano. Posso jogar na plateia aí? Obrigado. Valeu. Eu não sei nem que lado que eu vou. O mestre Rudimar chegou? Quase que eu entrei no meio da entrevista, eles acham legal pra caramba. Eu tive uma CB400 customizada. Olha só! Sabe a época da CB? Legal. Senhoras e senhores, Rudimar Fedrigo! Tá uma amarrada aí a entrevista. Cumprimentar toda a plateia aí vai ser bastante. Só faz O resto depois. Que prazer. Prazer é meu, tá aqui. Satisfação enorme estar com o grão-mestre Rudimar Fedrigo. Para quem não conhece essa lenda do esporte do MMA mundial, chutebox está em quantos países, mestre? Está nos Estados Unidos, Certo. nos Estados Unidos, na Espanha, no Uruguai, no Japão. Deixa eu ver se não esqueci. Na Austrália. E em todo o Brasil também, várias academias. Que legal. Uma academia curitibana, né?
Eu não imaginava que fosse chegar tão longe. Tem a sede no Auer, né? Isso, tem a matriz lá, né? Eu já Sede fui te incomodar própria. algumas vezes lá. Eu acho você um grande announcer do MMA, Obrigado. das lutas. A E... gente já trabalhou juntos no Samurai, Exatamente. algumas edições do Samurai. Você é um né? grande profissional. Muito obrigado, muito obrigado. E o mestre Rudimário, convidei ele aqui, porque, bom, conheço um pouco da sua trajetória, e porque ele é um dos grandes exemplos de mestre que a gente tem no Brasil, né? A Academia Chutebox, como você falou, está no mundo todo, e que influencia hoje grandes atletas do MMA. Aqui em Curitiba temos, morando hoje aqui, o Vanderlei Silva, né? O Shogun já foi atleta também da Chutebox. Foi. Temos morando aqui quem mais da Chutebox? A Jennifer Maia? Jennifer Maia. Jennifer Maia. Jennifer Maia. E tem a Chutebox de São Paulo, Sim. que tem vários atletas no UFC agora, na atualidade. O Charles do Bronx. Inclusive o nosso Charles do Bronx. Grande campeão, Charles. E a Cris Borg também, que ela mora nos Estados Unidos, Sim. mas é uma curitibana, né? Eu fiz o evento da Cris, que é o... Nação Ciborgue. Nação Ciborgue, isso. Eu fiz o evento. Que é uma espécie de... uma ONG, alguma coisa... Eles desenvolvem também um trabalho social. Aliás, eu acho bem legal as artes marciais, elas... Nos projetos sociais ela vai muito bem, ela se encaixa muito bem. Com certeza. E eu vejo também nos vídeos da Chutebox, aqueles aulões, quantas pessoas que tem... Tem uma ideia, mestre, quantos alunos tem a Chutebox hoje? Hoje, por exemplo, se a gente for fazer um exame de graduação, a gente tem que fazer num ginásio, num lugar... Não dá para ser numa academia, né? São muitos alunos. E aqui em Curitiba nós tem 20 locais que tem a Chutebox. Só em Curitiba? Em Curitiba, só em Curitiba. São 20 academias. 20 academias. Que legal, 20 mestre. locais. Eu tenho muitas perguntas para te fazer. Muitas. Eu vejo, antes da nossa entrevista, eu vi vários vídeos seus em outros podcasts, né? Mas eu gostaria, como eu te conheço assim, há um tempo, a gente já trabalhou juntos, eu vejo um outro mestre, o Rudimar, que as pessoas talvez não conheçam, que é a pessoa, né, como o jeito que você trabalha por trás dos bastidores e tudo mais, né? E eu quero saber do mestre esse teu lado do social, que também está ligado um pouco com a política, né? Se você tem pretensões no futuro de voltar a fazer política, né? Porque você tem esse lado do social muito forte, claro que por causa do esporte, né? Eu queria saber um pouco desse teu lado social. Eu sempre tive envolvimento desde época que eu era diretor de esportes lá do colégio, lá. E depois também, quando eu fiz direito, eu fui diretor de esportes também do centro acadêmico. E aí, onde eu tive uma aproximação maior com a política, foi na época da campanha do prefeito Jaime Lerner. Jaime Lerner. Eles precisavam de uma pessoa assim que não parecesse ser vamos supor, um cara grandão, assim, em segurança. Eu tinha 70 quilos na época ali. E comecei a andar bastante junto com o Jaime Lerner, né? Acompanhar ele nos lugares. E aquilo ali também fui acabando me envolvendo, né? A gente acaba, né, se apaixonando por aquilo ali que está fazendo, né? E cheguei a ser secretário de esportes de Curitiba. Secretário de Esportes de Curitiba. Depois eu fui o último diretor-presidente da Paraná Esporte. Fui diretor-geral e secretário interino durante um tempinho ali. Então, consegui realizar esse sonho, né, de principalmente ser secretário de esportes da cidade, né, de ter... Sim. Eu implantei as academias ao ar livre,
né? Eu implantei 140 academias ao ar livre, Olha só. na gestão do prefeito Beto Richa, né? Sob a liderança do prefeito. Inauguramos o Clube da Gente, que são piscinas aquecidas públicas, para as pessoas podem fazer natação. Hoje tem uma em cada regional, são piscinas aquecidas. Que legal. Né? E as pessoas podem fazer de graça isso. E foi muito bom. Trabalhar com esporte é uma coisa que eu gosto, né? Pois você tem essa energia que conecta. Sempre quando eu trabalhei, eu cheguei em Curitiba em 2005. E quando eu vim para Curitiba, eu via, eu passava, eu acho que ali pelo bairro do Cajuru tinha bem grande chute box, né? E eu sempre gostei de luta, né? Eu já acompanhava lutas e tudo mais. E eu sempre, cara, um dia eu quero visitar a academia, quero treinar. Acabei, por proximidade, sendo aluno do mestre Ednei Pedroso. Né? Ele que me levou também para ser ele que me apresentou o caminho da luta para ser o announcer, né? E a shootbox tem essa expressão, né, mundial, né? E eu vejo que você consegue conectar, trazer saúde para as pessoas, pela arte, pelo esporte, né? Levar esses atletas com a tua arte para o mundo todo, né? E esse lado social que poucas pessoas não conhecem, né? Eu vejo, te falei, eu vi muitos podcasts, mas as pessoas não conhecem esse lado do Rudimar, que é o lado social, que eu acho uma coisa que te engrandece ainda mais, né, mestre? Obrigado. E você tem planos para a política mais para frente? Sim. Como que está isso? Sim, sim. Eu quero ser, e se Deus quiser, serei o representante das academias, das artes marciais. Eu acho que os valores que as artes marciais passam para a pessoa, ela pode usar a vida toda e em qualquer profissão que tiver. Né? Eu tenho, não só tem professores, técnicos de luta, mas a pessoa usa o que ela aprende ali, por exemplo, ter garra, Com certeza. ter respeito também, respeito, hierarquia, Sim. E para adolescentes, superação. né? Essa fase da formação de caráter, né? Exatamente. Que é muito Então isso importante. fortalece, né? E isso você pode levar para a vida toda. Eu tenho alunos que são advogados e falam para mim assim, olha, lá no tribunal do júri, eu usa alguns princípios que ele aprendeu lá, né? A postura. Sim, sim. Isso a arte marcial dá. Eu gostaria muito, né, que as artes marciais fossem implementadas nas escolas municipais, principalmente no contraturno escolar. Né? Com certeza. Eles, você sabe, lá na Arábia Saudita, ali, aqueles países ali, ali perto, ali, que tem ali mesmo? Os Emirados Árabes. Emirados Árabes. Os Emirados Árabes. Eles levaram muitos professores de jiu-jitsu aqui do Brasil lá nas escolas. Eles dão aula nas escolas e passando além da arte marcial, da luta, o esporte, né? Esses valores que a pessoa aprende dentro do tatame. Você veja, no tatame, todo mundo é o lugar mais democrático que existe. Ali todo mundo é igual. Sim. Um mega empresário pode treinar junto com um office boy e a regra é a mesma, a técnica é a mesma e o tratamento também é o mesmo. Não tem distinção de cor, de religião, nada disso no tatame. Sim. Muito legal, muito legal. Lembrei agora, estava falando, e eu já treinei com um atleta da shootbox. Lembrei agora. O John Allan. O John Allan, né? Ele é um atleta também que está aí Sim, fazendo de carreira prontidão, exatamente. como lutador, né? Um lutador atual. É um excelente professor, assim. Com certeza. Né? Aliás, a grande maioria dos atletas que eu pude anunciar como announcer são excelentes professores também. E essa questão da energia, né? Que passa essa questão. A shootbox é muito forte nisso, não é, mestre? Eu procuro sempre, desde a criação da academia,
que ela já existe há 44 anos. 44 anos. Sempre colocando a mentalidade de ser vencedor. De ser vencedor. Primeiro porque você tem que acreditar também naquilo que você está fazendo, né? Claro. Né? Eles vão ser o número 1, porque eles querem ser o número 1. O Street Reaper vai ser o melhor. Mas por que eles querem? Porque eles sabem que podem, entendeu? Então, não é uma coisa irreal, entendeu? As pessoas falam assim, mas como é que você coloca na cabeça de um atleta? Primeiro você tem que acreditar naquilo. Eu sempre acreditei na técnica que foi passada, tanto que é uma técnica vencedora, já foi comprovado isso já. Né? Mas procurar a filosofia de vencedor. Então, quando qualquer atleta da academia que for entrar, provavelmente ele vai entrar para ganhar. A gente nunca teve assim, o importante é competir. Não. Para nós, o importante é vencer. Então, desde o início, isso sempre foi colocado na mentalidade, na cabeça, né, da pessoa. Na mentalidade e nos treinos da futebol. Não, nos treinos também, lógico. Porque eu conversei já com tem que ter planejamento atletas, e ação também, né? Com certeza. Se não tiver ação... Todos eles falam, treinar na chutebox, quer ser um atleta profissional. Olha, aqui em Curitiba tem muitas academias boas de luta. Então, Curitiba passou a ser respeitada no mundo. Né? No mundo todo. O pessoal de Curitiba, opa, você tem que tomar cuidado. Sim, Curitiba. Temos um menino aí, o Jonathan, o pessoal da Santa Fé Team. Sim, o Jonathan Diniz. Esse é um excelente lutador. Tenho certeza que ele vai ter uma trajetória boa. E eu vejo, às vezes, alguns atletas fazendo sparring, fazendo interação com outras academias, o pessoal da shootbox também, né? Como é isso? É o seguinte, muitas academias aqui em Curitiba se originaram da minha academia. Então, como se tivesse se fizer uma árvore genealógica, dá em mim. Né? Então, a gente procura ter um bom relacionamento com essas, né, que se originaram. Né? Eu fico orgulhoso disso também. Como que começou, mestre, você levar os atletas para fora? Eu sempre fico muito curioso, como que você começou essa trajetória de ser esse empresário, desse manager e levar esses talentos para fora? Quando eu percebi que realmente estava convencido de que eu tinha os melhores lutadores ali do mundo mesmo, né? Estava convencido disso. E iniciou-se no Japão. No Japão, no Pride. Esse Pride, um evento, todo mundo querendo, esse evento aí tem que ir para lá, que mega evento. E, além disso, também a parte financeira também, né? Lógico que chamava muito mais atenção, né? A premiação era muito boa, né? Sempre foi muito boa. Então, o sonho do brasileiro era ir para lá. E quem abriu as portas para a academia lá foi o Vanderlei Silva. Vanderlei Silva. E viveu uma fase extraordinária lá no Japão. Isso abriu também para que você pudesse levar mais atletas, principalmente da academia. Eu lembro uma série de lutadores. Numa entrevista até que o Vanderlei falou, que ele falou que a shootbox chegou um momento que era conhecida mais fora do que no próprio Brasil, né? É verdade. Muitos lutadores, né? Não só... Claro, nós tínhamos o Vanderlei, né? Campeão, mas depois vários. Shogun, Anderson Silva, Ninja, o Pelé. E aí foi Luiz Azeredo, Macaco. Olha, teve eu fui mais de 40 vezes ao Japão. 40 vezes. Mas num período... ficava lá uma semana, voltava, daqui a pouco ia novamente, né? À toa que tem academias da shootbox no Japão. Tem uma... Que legal. E na Austrália, como que é essa? Um atleta vai morar na Austrália e abre a academia. Ou tem atletas de lá que
é uma espécie de franquia? Como que funciona isso? Não, é uma concessão. A pessoa tem que ser formada dentro da escola. Ah, formada na Chutebox. Na Chutebox. Entendi. Aí, mas se tiver um empresário que queira abrir uma academia, na Chutebox, ele pode também. Os professores têm que ser formados dentro da escola. E hoje, mestre, você leciona aulas? Como que é essa? Eu dou aula segunda, quarta e sexta, né, às 7 horas da noite, lá na Matriz, né, no Auer. No Auer. Mas só para atletas? Não, para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa pode se matricular lá e fazer aula. Entendi. Esse conhecimento está ao alcance de qualquer um. Entendi. E lá, o Chutebox é o quê? Ela é Muay Thai? Ela é como se fosse uma universidade de arte marcial, né? Porque lá tem as duas lutas principais, que são a base da academia, que é o Muay Thai, uma luta tailandesa, que fala que é a luta das 8 armas. Os 2 punhos, 2 cotovelos, 2 joelhos e os 2 pés. A luta das 8 armas é uma luta muito forte de pé. E aí nós temos o jiu-jitsu, que é uma luta já no solo, né, feita de kimono, imobilizações e torções. E quem vai bem nas duas modalidades, a gente já começa a preparar ele para ele fazer, então, o MMA, né, a mistura de todas as lutas. Entendi. A Chutebox, ela tem uma didática para o MMA, exclusiva para o MMA, porque, obviamente... Não, tem para... A didática dela e a filosofia é para essas artes marciais que eu te falei. Tá. Né? O Muay Thai, o Jiu-Jitsu e daí o MMA, aqueles que querem ser atletas mesmo. Né? Nós temos agora um menino lá de 14 anos, ele está já 7 anos conosco. Né? Esse dia a gente teve uma conversa. O que você quer? Ele com os técnicos, né? Tá, não, estou decidido, quero ser um atleta. Então, nós vamos dar uma preparação para ele, já para que ele possa, já com 18 anos, já estar atuando profissionalmente já. Entendi. É que eu fico imaginando que Muay Thai tem todo mundo, Jiu-Jitsu no Brasil todo. Mas aí você pega, beleza, o mestre fala, não, lá tem Muay Thai, tem Jiu-Jitsu, mas alguma coisa tem que faz a galera ficar e explodir. Alguma coisa tem aí que deve ser um segredo que o mestre só passa quando o aluno está... Né? Não, como eu te falei, sempre desde o começo da escola, essa filosofia de ser vencedor. Né? Eu sei que também não é fácil para um atleta carregar a camisa da academia, né? Ela tem um peso. Sim. Ela tem um peso também. Por quê? Porque todo mundo espera que quando eles estão assistindo na televisão um lutador da academia, que ele seja... todo mundo espera já isso, que ele se apresente bem. O Charles mesmo, quando entra no octógono, fala aqui é Chutebox. Né? É verdade. O Charles, ele, na atualidade, agora ele vai disputar o título em Abu Dhabi novamente. Né? Ele é um exemplo de que a pessoa acreditando pode dar certo. Né? Ele veio de uma comunidade. Muito humilde, né? E hoje ele está assim, muito bem... Está muito bem sucedido, está muito bem. Sim. Está muito bem, ele tem 7 milhões de seguidores, é um lutador que tem mais seguidores, e também ele é o recordista de bônus. Além da bolsa, né, a premiação, ainda ganha mais uns 50 de bônus lá, né? E aí é o recordista de bônus. Quem que treina hoje o Charles? Deixa eu contar como o Charles é um cara humilde. Ele veio aqui para Curitiba, já estava na estação, ele poderia ficar num hotel, mas ele fica junto com os alunos que vieram lá de São Paulo, e aí dormiram todo mundo no tatame. Estava frio pra caramba lá, e dormindo junto lá. E aqui igual. em Curitiba, nesse frio, né? não é fácil. O pessoal que vem de fora. Mas isso é bom, isso fortalece também, né?
e cria esse espírito de equipe. Esse espírito de equipe. O Charles treina com o Diego Lima, né? É um preta nosso lá, e líder da equipe, e ele mora no Guarujá. E todo dia ele pega o carro e vai uma pessoa dirigindo lá, o amigão dele lá, e leva ele todo dia para treinar lá em São Paulo. Todo dia. Ele vai para lá. E você, desculpa, mestre, e o senhor, como é que é essa relação com esse atleta, como é que fala? Quando eu posso, né, agora mesmo, eu encontrei ele, fui num evento no México, lá em Cancún, e estava com um atleta lá de Rio Branco, e não sabia nem que ele estaria lá, e acabei encontrando ele lá, e aí ele, pô, mestre, se puder, vá lá antes da luta dele, passar uns treinamentos para eles lá. Eu tô para dar um pulinho lá em São Paulo, lá, para poder participar também dessa preparação dele para essa luta agora em Abu Dhabi, uma luta importante, vai valer o título novamente. Pois é. E aí o atleta tem que estar assim muito bem, imagino, mental. É uma guerra mental isso também, não é só a guerra técnica ali, é uma guerra física, é mental. Por exemplo, ele era campeão, aí ele perdeu para esse lutador. Agora ele vai lutar novamente, valendo o título. Ele tem que reconquistar esse título. Então tem que estar assim muito bem blindado, mas é o que ele está. Eu tenho certeza que ele vai reconquistar novamente o título. Vai ser uma grande luta. Com certeza. Uma grande luta. A pressão, né, que deve ser. A pressão. Todo atleta de rendimento tem que saber conviver com isso, né? Com a pressão, com e que no Brasil com a cobrança. Tem essa questão, né, de ser brasileiro, né? Tem essa, vou fazer não só por mim, mas vou fazer pelo Brasil, vou fazer pela minha equipe, né? Que eu sinto que é muito maior do que outros atletas afora, assim. É verdade. O brasileiro ele faz questão de mostrar lá a bandeira, pelo menos na parte dos lutadores eles fazem bastante isso. Pois é. Isso é bom. E o Brasil é um continente de lutador. Tem lutador aí que a gente nem imagina. Um dia, se esse esporte se tornar olímpico, com certeza o Brasil vai estar ali no pódio, ali, sempre ali. Os outros países foram muito inteligentes, pegaram bastante brasileiros, né? O pessoal foi morar fora. E aí o americano começou a aprender, né? E agora tem um monte de americano campeão. Pois é. Faz parte, pegaram a técnica, né? Eu ia falar que eu acho que o mestre Rudimar, você influenciou, obviamente, não só os brasileiros campeões, mas o mundo todo, essa questão do MMA. Porque eu sempre vejo os atletas falando, e obviamente a gente vê também os vídeos, da agressividade que era essa diferença do brasileiro em frente aos outros atletas, principalmente na época do Pride. Né? Então, a gente tinha o Cachorro Louco, o Vanderlei, que tinha uma agressividade, uma técnica. Né? Qual foi a contribuição, mestre, que você acha que a Chutebox levou para que outras academias no mundo todo queressem aprimorar o MMA? Esse estilo mesmo que você falou, né? Um estilo bem forte, bem agressivo, né? O lutador, ele se entrega ali para o combate mesmo, né? Espiritualmente até mesmo. Então, vai procurar dar o seu melhor até o fim. Eu lembro, quando eu era announcer, eu estava aprendendo, estava vendo os vídeos do Bruce Buffer. E perguntaram para ele qual que era o atleta favorito do Bruce Buffer. Ele falou, Shogun. É Shogun. Ele falou, o Shogun sempre foi um lutador extraordinário, né? E ele salvou a Chutebox numa noite que tinha uma rivalidade muito grande entre essas duas equipes, né? A Chutebox curitibana e a BTT, que era do Rio de Janeiro. Ah, sim. E começou lá no Japão esse enfrentamento. Então, para ver quem era a melhor escola. Né? E os japoneses começaram a gostar de ver esses confrontos entre os brasileiros lá, né? Começaram a gostar. E aí
teve um Grand Prix, e de um lado estava o Vanderlei e o Shogun, e do outro lado também tinha os lutadores da BTT, e no fim, o Vanderlei acabou perdendo para o Arona, e a final acabou sendo Shogun e o Arona. Né? Então, novo chutebox contra a BTT. E lá naquela noite, lá o Shogun conseguiu ser um campeão, e até para a nossa equipe mesmo lá, passamos a engrandecer ele também. E ele teve uma carreira fantástica, né? Se despediu das lutas há pouco tempo atrás. Ele mora em Maringá. Mora em Maringá. Olha só. Mora em Maringá. Então, nessa luta, no Pride, eu vi muitos vídeos da preparação do Shogun na chutebox. E era uma preparação totalmente diferente, né, que a gente costuma ver na arte marcial. Né? Os atletas falam que treinar na chutebox, nessa época do Pride, era difícil. É real mesmo? O mestre Rudimar exigia demais dos atletas? Como que era essa relação com esses atletas, né, que estavam no topo? Como que era? Porque tinha um material humano, né? Muitos atletas de ponta. Então, aí o treinamento fica de alto nível mesmo. Né? Chegou já o Vanderlei e o Shogun a treinarem juntos? Várias vezes, várias lutas que não foram transmitidas. Olha, né? Olha só. 2 atletas de ponta, né? Então, daí a técnica fica aprimorada mesmo. Fica aprimorada. O Anderson mesmo saiu da chutebox. Eu acho que o Anderson é da mesma época do Vanderlei ali, do Shogun. Eles chegaram a treinar juntos? Um pouquinho depois, mas ele se incorporou na equipe, né, durante um bom tempo, né? Ele foi campeão pela chutebox no evento Shoto, um evento japonês, o Anderson. Chegou a ter esse título pela chutebox. Ele lutou no Pride? Ele lutou no Pride, e também pela chutebox, e depois que ele decidiu não continuar mais na academia, aí ele se desligou, acho que fez mais uma luta, se não me engano, no Pride, e depois foi pro... Essa questão do atleta que se forma no chutebox, muitos deles, e não só na chutebox, mas e depois pegam, fazem carreira e saem da equipe. O que se deve no caso do Anderson, que é um dos atletas mais conhecidos que a gente tem? Mas o que se deve isso? A saída de um atleta... Olha, todo o rompimento de uma relação não é uma coisa agradável. Com certeza. Né? Principalmente quando você trabalha com um atleta de alto rendimento, que daí você convive muito com a pessoa. Viaja, almoça, janta. Vira amigo mesmo. Né? Vira amigo, confidente. E eu sempre tive também um pouco de rigidez no sentido de quando eu viajava com os atletas. Eu não gostava, todo mundo tinha que fazer as coisas juntos. Então tinha que almoçar junto, tinha que jantar junto, não podia ser nada separado, porque eu queria blindar eles de qualquer interferência negativa, tipo um vendedor de grilo, que existe em qualquer lugar, o vendedor de grilo. O vendedor de grilo, por exemplo, eu preparo o atleta 6 meses, 1 ano, sei lá o quê, né? Um trabalho longo. Está tudo pronto, aí ele está no buffet lá, porque todo mundo fica às vezes no mesmo hotel. Muito assediado os atletas. Não, o cara que você vai lutar, às vezes fica no mesmo hotel que você. Ah, sim, né? Entendi. Então fica todo mundo no mesmo hotel e também as equipes e tal. E o vendedor de grilo é aquele assim, ele vamos supor, ele passa assim e fala assim, boa luta, hein? Cuidado com a joelhada do cara. Só. Ah, pronto. Entendi. Entendeu? Não pode mexer no psicológico. Entendeu? Jogou uma coisa... Pô, cara, com a joelhada do cara. Uhum. Tá louco? Pô, sabe, o cara tem joelhada forte. Entendeu? Já começa a alimentar aquilo. Então, tentava fazer com que a gente ficasse direto junto. Entendi. Direto junto.
Não... Então, por exemplo, tinha o evento, dava lá o food money, lá, o dinheiro da comida, né? E dava para cada um. Para cada um, chegava lá. Tal. Como eu era o líder da equipe, fazia com que todo o dinheiro da comida ficasse comigo. Porque justamente por isso, não queria que ninguém fosse almoçar a hora que quisesse, jantar, ou ficasse disperso, sabe? Quer ficar junto. E isso é bom, sabe? Porque equipe, né? Porque equipe, daí fortalece, você fica ali no meio de um monte de guerreiro ali, o assunto só fica nisso, só, entendeu? E não tem tempo de pensar em outra coisa, até o dia... Aí depois tudo bem, depois que ganhou, pode ficar tranquilo, pode fazer o que quiser, aí não tem problema nenhum. Mas até o momento ali da performance ali, tem que estar com a equipe, concentrado, sabe? Tem que ter essa ligação. Quando acontece essa ligação, acontece uma coisa bem interessante. Essa conexão aí. Porque daí se estabelece a confiança. Você fica confiante. E aí, quando você fica confiante, você vai e executa aquilo que é planejado. Você não fica questionando assim. Será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Entendeu? Vai e executa. Você já está confiante, já. Está adquirido ali. E quando tinha uma luta fora, você levava quantas pessoas para estar junto com esse atleta? Geralmente era mais os próprios companheiros de treino, que são lutadores também. Então aproveitava e levava eles junto também. Quando a equipe começou a ficar bem conhecida mesmo, aí nós, no começo era uma viagem econômica, depois a coisa foi melhorando, né? Aí passou para a classe executiva. Quantas horas aqui o Japão? Um dia, né? Um dia. Pegar uma econômica para o Japão. Era duro isso. Mas logo no início, pegamos uma fase boa, que era aqueles voos assim, não preenchia todas as fileiras, a gente pegou daí a manha, já ficava já com o pescoção assim, já de olho numa fileira, já. Sabe? Tomara que ninguém... Quando falava que fechava as portas, já jogava ali, já essas 4h30. E os caras grandão, que se chegar alguém... Se chegar alguém... Que legal, mestre, legal. Vamos lá. Porque eu fico perguntando, eu admiro muito do mestre pegar esses atletas e levar, né? Eu sempre tive muita curiosidade e estou agora tendo essa oportunidade de perguntar. Não, e é legal porque o que acontece? Se estabelece isso que eu te falei, a confiança. A confiança naquilo que está sendo falado. E também daí a parte mental, né? Vai conversando. Né? Eu, por exemplo, quando eu fui agora para o México, eu não consegui, porque esse atleta é do Rio Branco do Acre, ele é da chutebox lá de Rio Branco do Acre, é muito longe. Ele foi um pouco antes, e eu não pude estar presente lá, naquele momento, lá, o negócio da encarada. Sim. Eu cheguei logo depois. O que o mexicano fez? Ele foi desrespeitoso com o brasileiro. Sabe? Ele pegou a foto do menino e botou na cueca, sabe? Coisa desrespeitosa ali, todo mundo achou desrespeitoso aquilo, né? E o promotor achou uma maravilha. Sim, né? sim. Porque começou esse assunto, viu o que o mexicano fez, cara, fez isso, fez aquilo, tal. Quando eu cheguei, tava esse... Mas não era o UFC? Não é o UFC? Não. É um outro evento? Não, é um outro evento. E aí tava esse assunto, né? O mexicano pegou a foto do cara, colocou na... Aí, todo mundo falando isso, aí logo que eu encontrei ele, aconteceu. O negócio é o seguinte, isso aí, pode ter certeza que quando o cara faz isso, está completamente desequilibrado. Ele que está preocupado com você, e no fundo está mesmo. Claro. Entendeu? O cara, quando começa a fazer demais alguma coisa assim, encerrado o assunto, não vamos falar sobre isso, porque senão o cara ia ficar se consumindo nisso, entendeu? Sim. O cara fez isso, não sei o que, aquele assunto, vai dormir, vai ficar pensando nisso. Tá. E aí eliminamos esse assunto já. 44 anos trabalhando com atleta, você sabe. Aí não falou mais.
E depois eu vou te mostrar o que ele fez com o mexicano. O mexicano Inventou dormiu lá. Depois acordou todo bonzinho, abraço. Tomou uma surra do brasileiro. Que legal. É de costume, né, os atletas aí da Chutebox fazer isso tem que com as fazer. pessoas, os atletas, os outros atletas. Legal, mestre. Deixa eu perguntar um pouco mais. Na Chutebox, temos o mestre, grão-mestre Rudimar, e outros mestres que vão para as outras academias. E vai pipocando atletas, né, desses outros. Como que funciona essa questão de empresariar atleta? Ele fica na pessoa do mestre Rudimar? Ou... Não, depende. Tem vários casos. Porque é muito trabalho para uma pessoa só, né? Sim. Em vários casos. Quando eu viajo, geralmente é porque eu tenho um vínculo com essa pessoa empresarialmente também, né? Mas tem outros também, managers que atuam também, fazendo os atletas da academia também. Faz a parceria. Porque deve ser, imaginando que o trabalho que o mestre tem são academias no mundo todo, A academia ela cresce bastante porque tem muitos professores e depois você se torna mestre depois de 20 anos de prática ininterrupta. 20 anos? 20 anos. Tem que ser 20 anos e você tem que ser indicado por um grão-mestre. Aí você se torna mestre. Depois que você se formar mais 3 mestres, aí você consegue ser um grão-mestre. Eu vejo que muitas pessoas têm o seu pão de cada dia por causa, né, desse trabalho. Eu vou pedir, agora que me veio na cabeça isso, vamos fazer uma camisa da CB customizada, com alguma coisa assim. Não sei. Queria que você pensasse nisso. E a gente tem essa... O mestre tem moto? Não, a camisa. Essa camisa será vendida no mundo inteiro, querido. É verdade. Porque tem muitos fãs da academia. Então, tudo que se refere à academia, o pessoal gosta, eu gostaria muito de pedir isso. Você está intimado a fazer isso. Olha, já tem uns planos. Já. Legal, que bom. Que show de bola. Porque a marca é muito forte. Sim. Né? Eu lembro dessa época do Japão que vendia muitas camisetas no Japão, as pessoas queriam ser chutebox. Muito, e já muitos lutadores assim, conhecidos, não vou citar aqui assim, de outros, que quer uma camisa, porque respeita, né, a tradição da escola, como uma escola de 44 anos. Né? Ganha a luta, perde também. Sim, perde também. Faz parte. E quando perde, a gente fica bem sentido, né? Fica bem sentido. E quem ganha é um prazer ganhar da academia. Né? Porque é uma academia grande, né? Uma academia que... Sim. É sempre um alvo, né? É sempre um alvo. Ganhei da chutebox. Exatamente, né? É uma satisfação. Entendi. Quantos atletas hoje a gente tem da chutebox no UFC, mestre? 8, se eu não me engano. É uma das academias do mundo que tem mais atletas lá. 8. Desde sempre, eu acho. Não, 9 agora. 9. Que legal. E é o maior evento do mundo, tem 9 atletas lá, mas tem atleta da chutebox lutando em várias partes do mundo todo final de semana. Todo final de semana tem alguém que está em algum lugar... Que, obviamente não existe só o UFC, existem outros. A Cris, né, eu considero ela a maior lutadora do mundo, né? E ela tem aqui na panturrilha, ela tem o símbolo da academia, né? Então cada vez que ela luta lá, leva o nome da academia. Leva o nome da escola. Sim. A Cris, eu acho que foi a primeira mulher brasileira a levar o MMA brasileiro. Né? E também um estilo muito forte, né? Ela é uma atleta mesmo. As mulheres tinham medo de lutar com ela. Sim. Não ela era uma atleta de handball. E aí um amigo meu falou, olha, tem uma menina de handball, queria levar lá para você ver e tal. Tá bom, traz ela tal. Ela chegou de bicicleta lá.
foi de bicicleta. Aí logo no primeiro treino a gente já viu o potencial dela, né? E aí ela bem dedicada, treinando. E daí tinha 2 níveis, né? Os atletas ficavam lá num piso, e aí o pessoal um pouco assim, que estavam... Aí desciam, né? Tinha um outro piso, né? Aí ele falou assim, não, você pode descer. Ela ficava puta. Queria estar ali junto com a equipe principal ali, claro, né? Treinando, né? Claro. Então ela sempre teve essa vontade aí, né? Ela treinava com os homens? Nossa, treinava com os homens, eu vi ela bater em alguns. Nossa, em luta mesmo, né? Valendo mesmo. Sim. Uma atleta sensacional. Ela fez uma apresentação lutando boxe esses tempos aqui em Curitiba. Também lutou boxe. E é uma atleta completa, né? Ela é faixa preta de jiu-jitsu, você faz luta de boxe, MMA. Com certeza ela serviu de inspiração para outras que vieram. Certeza absoluta. Inclusive, uma luta memorável que eu estava lá foi quando ela lutou com a Gina Carano. E a Gina Carano era lá nos Estados Unidos, né? E todo mundo falava que ela é bonita, realmente, isso. Pessoalmente, ela é bonita mesmo. Bonita mesmo. E aí, ela foi lutar com a Cris, né? Aí depois dessa luta, aí ela se tornou atriz. Não quis mais lutar. Tem uma foto que aparece assim, todo mundo, pô, que sacanagem, lembra? Que sacanagem, pô. Estragou o rosto da... e realmente ela fez vários filmes aí, né? Velozes e Furiosos, tal. Ela fez Star Wars também. Agora fez um outro filme aí também. Deve ter pensado, porra, melhor. Ela parou ali. Parou ali, foi a última luta dela. E daí a Cris foi campeã ali. Que legal. A Cris deu uma surra nela que ela abandonou os abandonou. Que joia. O esporte. Isso, que ano que foi isso, né? Você lembra? Acho que já faz uns 4 anos já. 4 anos. Acho uns 4 anos. Hoje a Cris ainda está lutando? Sim, ela vai disputar agora. Ela é campeã do Bellator e vai defender o título contra uma americana. Vai defender o título. Ela é campeã. Ela é campeã. A Cris, ela vamos dizer assim, ela conquistou como é que fala? No tênis, o Grand Slam, né? Ah, sim. Ela também, no MMA, ela foi campeã do Invicta. Depois foi campeã do UFC. Agora ela é campeã do Bellator. Passou por vários, detonando. Impressionante. Ela é um fenômeno mesmo. Quantos anos que ela está agora? Lembra, mestre? Puxa, agora você me apertou. Mas ainda tem lenha para queimar ainda. Tem lenha. Tem lenha para queimar. O Shogun, o Anderson se aposentaram na faixa dos 40 anos ali, né? E hoje eu vejo que tem alguns eventos que fazem bastante o entretenimento, né? Pois é. E daí acaba dando uma duração maior aí na carreira. Aí. Pois é. O que você acha desses eventos, mestre? Que eu tenho um leve preconceito. Que fazem eventos como entretenimento. Olha... Como que você vê isso? Eu particularmente, você sabe, os eventos que eu promovo, né, que eu faço, né, que eu fiz, são eventos de luta mesmo, sim, né? Luta, alto nível, de luta real. E agora eu vejo que tem agora na atualidade está tendo assim o MC contra o ator dublê. E é entretenimento, né? Tipo, acho que é válido também. Acho válido, acho, né, assim, eu não faria esse, não é o tipo de evento que eu produzi, né? Produzi o Meca, que foram 13 edições, que passava fora do Brasil também, né? Então só lutas reais mesmo, para quem gosta de luta mesmo, né? E Samurai, algumas edições, acho que foram umas 5, 6 edições. Exatamente. Eu fiz algumas do Samurai, foi uns eventos muito bacanas.
tinha a questão do entretenimento, mas em cima do ringue, Sim, do sim. octógono. Luta mais firme, mais forte mesmo. E tem ideia de... o senhor quer voltar com os projetos de eventos? Com certeza, com certeza absoluta. Tenho esse projeto também. Porque em Curitiba nós estamos meio de grandes eventos, estamos meio carentes de grandes eventos. Isso, ficou eventos muito... Dentro das academias. Isso, né? das sazonais, assim, tal, né? Então... Como que seria o próximo evento do mestre Rudimar? Olha, o último evento que eu fiz, simplesmente o prêmio era quem vencesse ia para o Japão, e foi o que aconteceu. Então, sempre dando uma projeção grande, né? Então, eu penso num evento internacional aí, que eu já estou bolando já. Né? Internacional, com lutadores de fora do Brasil. Aqui em Curitiba, né? Lógico, com certeza. Sim, mas também com edições fora do Brasil. Não, fora de Curitiba, mas as 4 primeiras edições aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. Para voltar a ser a Meca. Com certeza, né? O pessoal adora a luta aqui em Curitiba. Aqui. Que é conhecida mundialmente. Né, e o que dá certo em Curitiba dá em qualquer lugar do mundo. Sim. Por isso que vão receber mais encomendas, escute o que eu estou falando. Absoluto. O que dá certo aqui vai para o mundo inteiro. Legal, a responsa aí, Vini e Vitor. E aguardem a camisa customizada CB. Aguardem. Pode aguardar que vai sair. Tem muito atleta aqui. Como é que funciona? Eu acho que atleta não pode andar de moto, né mestre? Não, nossa, tem vários que tem moto e também vão lá para a academia treinar também, bastante pessoal usando moto, né? Tranquilo, está liberado. Está liberado, né? Tem sempre um cuidado, né? E a moto é um modal de transporte importante. Claro. Né? Não vejo. Imagina se todo mundo tivesse, não teria condição. Né? E onde eu vi mais moto na minha vida foi lá no Morro da Rocinha. Lá. Sabe? A primeira vez que... Nunca vi tanta moto na minha vida. Ai, moto! Cara, um trânsito de moto incrível. Cara. Parecia aquelas cenas lá da Índia, lá, aquele trânsito lá. Eu acho sensacional. Moto, eu gosto. Na Rocinha temos uma chutebox, na Rocinha? Não é na Rocinha que fica agora. Agora me deu um branco aqui, não é na Rocinha. Mas eu gostei muito daquela visão. Foi a primeira vez que eu vi a Rocinha, eu vi de noite, assim, sabe? Parece um quadro, né? Tudo iluminado, assim. Sensacional. E moto pra caramba lá. Muita moto. Acho que tinha que ter uma moto da Chutebox aí. Também, vamos ter uma moto também customizada CB. Vamos conversar com o pessoal da Harley lá, vai que, né? Opa! Será um prazer. Que bacana, mestre. O Girard tá mandando um abraço, hein? O Girard é de Realeza, do interior do Paraná. Realeza do Paraná. Do Paraná. Bom, estamos aí com 5 milhões de visualizações já, Tafa? Ou passou um pouco? Já estamos quase isso. Estabilidade da rede. Que legal, A mestre. Realeza é uma unidade da Chutebox? Isso, tem uma unidade lá, no interior do Paraná. Um abraço lá pro Girard. No interior do Paraná tem 22 cidades. Aqui no interior do Paraná. Muitas academias. Muitas academias. E ainda tem academias assim que eu nunca consegui visitar ainda. Né, de estar presente lá. Mas o meu trabalho, o meu legado Com certeza. tá ali. Que bacana. No Brasil todo, no mundo todo, como o mestre falou, né? Fala pra gente qual que é a nova aposta de atletas que estão vindo aí, que o mestre acha que vai despontar. Você tem assim, É difícil de falar isso, porque, como eu te falei, tem muitos... Nesse momento, a academia produz um monte de lutadores. Uhum. Um monte. Né? Eu recebi ontem uma imagem lá de um trabalho lá feito lá em Porto Alegre, lá,
de uma CB lá, de uns atletas lá indo bem. Então, são muitos atletas. Vou citar esse garoto aí de 14 anos. Eu vejo Qual potencial que é o nome dele? nele. Bernardo. Bernardo. Anote esse nome. Bernardo. Eu vejo potencial nele, porque ele absorve não só a questão técnica, mas ele está aprendendo essa questão do que a academia representa, né? Então, ele sabe que ele pode ser um campeão. Legal. É um trabalho longo, né? Se fazer um atleta não é... Sim. São anos e anos de São treino, anos e anos ali. Em várias modalidades, né? Não é... E é difícil também, e quanto mais cedo começar, melhor. Mas é difícil também porque às vezes a pessoa muda o foco, sabe? Muda o foco. E eu lembro de um menino chamado Júnior. Júnior, pô, ele é fantástico, sabe? Pô, nós preparando e treinando ele, o pessoal se dedicando ali, os técnicos e tal. Pô, esse cara vai ser campeão, pô. Muito bom, cara. Um dia ele chegou para mim, mestre, é o seguinte: tem alguma coisa assim, tipo algum débito, alguma coisa na academia? Falei, não, Júnior, imagine. Não, então quero dizer que eu estou parando. Júnior, por que você vai fazer isso, cara? Pô, você tem... Cara, você pode viver disso e muito bem, inclusive. Né? Não. Eu falei, Júnior, eu não aceito, até nem não aceitei na hora que ele falou. Eu falei, não, eu não aceito isso, né? Você pensa bem aí, não é possível. Ele simplesmente não quis mais. Não sei o que aconteceu, se foi um problema pessoal, familiar, tal. Depois nunca mais também desapareceu, não tive mais contato. Então acontece isso, entendeu? Você trabalhar uma pessoa um bom tempo, depois ele acaba se desfocando. Eu vejo que se dedicar para essa arte, né? Leva tempo, né? E como é difícil também. Muito difícil, porque tem as lesões, e depois tem a parte prática, né? Sabe que toma soco e chute ali. Então é um esporte complicado, né? Tem que ter muita disposição, muita vontade. Está num treino e o corpo está aprendendo, leva soco, vai trabalhar. Às vezes o atleta tem que deixar de trabalhar, né? É verdade. Para se dedicar. Para se dedicar só ali, né? Tem que ter muitas horas. Um atleta de MMA é um super atleta. É um super atleta. Ele tem que ser forte, ele tem que ser rápido, tem que ter resistência, tem que ser rápido no pensamento. E a equipe tem esse apoio para esses atletas que estão começando, que querem seguir no profissional? Como que funciona isso? Geralmente, por exemplo, o Bernardo, depois que a gente viu que ele tinha potencial, Bernardo, você é bolsista na academia, você não paga mais. Entendi. Ele passa pode fazer todas as modalidades lá sem pagar nada. Tem essa questão da bolsa. E a gente procura também, né, ir auxiliando, né, também. Né, parte da musculação, toda essa parte aí também. E que evoluiu muito o MMA hoje, não é, mestre? Sim, com certeza. Temos aí a parte não só da luta em si, da arte marcial, mas tem a parte física, dos treinos. Como a shootbox, ela modificou alguma coisa no passar do tempo? Essa evolução, tá seguindo essa evolução? Como que está hoje essa questão? É um centro de treinamento para quem quer ser profissional, né? Tem alguns centros que você mora, inclusive, lá. Você mora lá no centro de treinamento. Eu não sabia dessa. Então, no centro de treinamento. Acaba morando nesse lugar. Acaba morando nesse lugar. E aí fica mais tempo ainda treinando. Quase 24 horas. Aí tem uma preparação não só das artes marciais, mas a musculação, como o mestre Isso. falou. Física, né? Física, tem esse acompanhamento físico. E o mental também, né? E o mental, ele está ali todo dia, conversando, né? Tá fazendo isso. Legal, mestre. Já passamos de quantas horas aí falando? Quantos minutos? O pessoal de Realeza Tá firme ainda. Tá firme. Tem Rosni, Locatelli, a Carla Denise Renner também mandando um abraço aí pro mestre.
Todos lá de Realeza. Ah, todos de Realeza. O interior acompanhando aí, obrigado. Tem que ir lá em Realeza agora. Verdade, mestre. tem que ir lá em Realeza. Tirar um tempinho da agenda aí para Verdade. visitar a Realeza. Obrigado pela audiência de vocês, viu? Obrigado, olha só. Lá em Realeza é um casal lá. É um casal. O professor Alex, né? E tanto ele como a sua esposa, eles dão aula lá. Ah, eles dão aula. Eles dão aula. Que bacana. Realeza deve ter o quê? Cidade pequena, né? Quantos milhões de habitantes lá, Tafa? Ah, não sei. Aqui pelo menos tem 3. Realeza fica perto da onde? Eu não sei. Não sabe? Perto de Francisco Beltrão, não é? Isso, Ah, sudoeste. exatamente. Sudoeste do estado. Então, um abraço para o sudoeste do estado, do Paraná. Mais alguém de fora aí, Tafa? Tem um tal de Vitor Domanski. Tá valendo, tá valendo. Sabe, esse vídeo vai lá para a Austrália, para o Japão, né? Para os outros vendo o mestre também, né? Com certeza. Ele já está com o empenho aí da camiseta do CD. É? Que ótimo, mestre, receber você aqui. Obrigado. Foi um Quero prazer. deixar também meu Instagram, Opa! rudimar.fedrigo. Rudimar.fedrigo. Rudimar.fedrigo e no Facebook Rudimar Fedrigo. E as pessoas que querem treinar numa chutebox, perto da casa delas, por exemplo, como que elas podem saber que tem uma chutebox perto? Pode ligar lá para a matriz, né? E aí a gente indica, a pessoa está em algum bairro, a gente indica a academia mais próxima. No 3278-7707. 3278-7707. Temos um site também, mestre? Chutebox? Não, olha, você sabe que um dos problemas grandes que eu enfrento na atualidade é justamente isso. Pessoas de mau caráter e de má fé que querem se apropriar de um trabalho, vamos supor. Só para você ter uma ideia, tem uma loja que vende produtos da Chutebox na Tailândia, né? E vende um monte de produto, cara. Você não tem ideia. Um monte de produto, né? Com a marca Chutebox. Com a marca Chutebox. E usando lá a minha foto, sabe? Eu tentando, uma briga para, sabe? Então meu problema hoje é até a falsificação mesmo. Olha só. A falsificação. Pessoas falsificando, né? Camiseta, luva, sabe? A marca tá forte Então, mesmo, né? inclusive você falou do site, agora que eu lembrei. Aí um sem vergonha pegou o nome lá. Pegou o nome, Chutebox. Ah, ele registrou o nome. Mas a gente tem no Instagram, Chutebox @oficial. Tá certo. Tá bom. O Instagram é mais confiável. O Facebook Isso, também, né? Então, pessoal, ó, nada de comprar aí da Tailândia. Aí É verdade. Não compre falso. nada. Os produtos da Tailândia são excelentes, Mas não com a marca Chutebox. que coisa, mestre. Bom, desejo a você, mestre, então, mais sucesso ainda. Muito obrigado. Né? Sucesso na sua carreira como professor, como mestre, empresário e também futuramente como quem sabe, trabalhando aí na política, levando a arte marcial para as escolas, que seria muito bom para o Brasil. É isso mesmo. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Né? E se me convidar, estarei aqui em outras oportunidades. Muito obrigado, mestre. Valeu. Salve de palmas, mestre. Obrigado, mestre. Foi muito legal. Bom, temos a nossa convidada agora, a Jojo, mestre, se quiser assisti-la. Quero, com certeza. Prazer. Olá! Obrigado por você ter vindo. Obrigada. Pega o microfone aqui. Mestre, tem um banheiro aqui no final do corredor, viu? Tem água também, se quiser, fica à vontade. Traga uma pro mestre, por favor.
Tranquila? Pessoal, essa Jojo, ela é a nossa atleta, nossa velocista de Harley. Pois é. Hoje você veio no nosso primeiro talk show com as Angels, né? Que era um formato que tinha banda, que tinha uma plateia maior, né? E hoje é uma conversa mais, digamos assim... Pessoal. Mais direcionada. Mais direcionada. Quem é a integrante Jojo que faz parte das Angels. Isso. E hoje também eu quero falar dessa mulher que é uma pilota, que passou por muitas coisas na vida, né? E como que é ser uma pilota de arrancada que hoje está despontando no cenário? Como que começou isso? A primeira vez que eu vi arrancadão de Harley Davidson, eu estava em casa e apareceu lá o Liberty Drag Race, né, no ao vivo. Aí eu cliquei, estava eu e meu filho ainda, que foi a edição do ano passado, né? Aí eu olhei aquilo e falei, caraca, que massa, porque eu sempre gostei do motociclismo, já tinha a minha Harley e apaixonada por adrenalina, né? E eu falei, cara, eu consigo fazer isso. Tira, né? É abusada. E daí... Mas você já pilotava, ou não? Já pilotava, né? Eu tenho Harley desde 2020. Então, são 3 anos e meio aí, mais ou menos. Só que eu perdi, né, as inscrições para participar desse primeiro arrancadão aqui que aconteceu, a primeira edição do Liberty, que aconteceu em novembro do ano passado. Daí, em dezembro, apareceu para mim, lá no meu Instagram, catarinense de arrancada. Falei, é nóis. Essa eu não vou perder a oportunidade. E daí eu me inscrevi. Só que o catarinense de arrancada, ele não é específico para Harley Davidson. Ele tem a categoria para as custom, que arrancam todos os tipos de moto custom, não só Harley. E me inscrevi e tal, e falei, vamos ver no que vai dar. Aí conheci 2 amigos aqui de Curitiba também, que já tinham participado do Liberty, e a gente fez amizade, falei, combinamos de ir juntos para eu não ir sozinha. Os meninos são muito bons, que é o Ali e o Thiago, que viraram meus irmãos hoje. E eu fui, e a primeira vez que eu me deparei com o Pinheirinho lá, não entendi absolutamente nada, tempo de reação, o que era, qual o tempo para trocar as marchas, né? E a primeira passada foi uma vergonha, a segunda também, a terceira eu comecei a pegar a manha, na quarta legal, na última passada, naquela que você fala, não, vou embora. Vou arrancar por arrancar. Eu fui largar com um amigo meu que tem uma FXDR, que é piloto de arrancada, que é bom, o guri é muito bom, e eu ganhei dele. Daí todo mundo, pô, guri, você viu o teu tempo, não sei o quê. Eu falei, não vi nada, a gente nem percebe isso, né? E ali você viu esse talento seu. Não, eles viram. Daí eles começaram a me encher o saco. Não, você tem que ir pro Gumps, você tem que ir pro Gumps, você tem que ir pro Gumps. Daí outros pilotos que eu conheci no dia lá, Jerônimo, Edu, são grandes pilotos, assim. O pessoal investe forte na moto para conseguir bons tempos, né? E pega um pódio. Eles tiram muito sarro de mim porque eu não tenho troféu, não anda nada. E daí aconteceu de eu conseguir ir para o Gumps, que é o maior evento de arrancadas do Brasil, que é só de Harley Davidson. Tinha aproximadamente, se não me engano, eram 180 pilotos. Tinham 8 mulheres. E daí, no mata-mata das mulheres, eu fiquei em segundo lugar no meu primeiro arrancadão de Harley Davidson. Daí eu vi. Eu levo jeito. Leva jeito. O que você acha que é esse seu dom? O que você acha que te levou ali? É a tua moto? É um jeito de pilotar? São 2 coisas ali, né? Claro que você tem que ter feeling, você tem que ter braço, né? Você tem que saber o tempo de reação, a hora de arrancar, em que amarelo que você se larga, para você ter um bom tempo de reação. Você tem que saber o tempo de troca de marcha, você tem que tortar o cabo mesmo, mas precisa de moto. A minha moto hoje ela é 100% original, ela é original na questão de motor, de comando. Ela só tem, a única coisa que tem é o escape 2 em 1, mas não é uma moto para
performática. Ela é uma moto ainda original, mas ainda assim eu consigo fazer um tempo de 8,0 segundos, que é algo bem bacana, já com pessoas que têm moto mexida, pilotos que têm moto mexida. Você não mexeu na moto não, ainda? Ainda não. Se mexer... A gente consegue brigar por né? Olha lugar, só. de repente, com a mulherada. Que legal, que legal. Mas você pilota desde quando? Quando foi que você falou, eu quero comprar uma Harley, eu quero ser pilota? Eu queria ser harleira, acho que desde que eu me entendo por gente. E era Harley. Que eu sou de Antonina, que é uma cidade super pequenininha. E eu lembro que Antonina, ela sediava os encontros de Harley. Né, tinha uma festa enorme lá, que agora acho que foi transferido para Paranaguá, não existe mais esse evento em Antonina. Então, eu corria para a esquina de casa para ficar olhando aquelas motos passando. E, aquele barulho de motor, gente, aquele ronco. Blá, falei, cara, eu sou do mal, eu quero ser assim. Então, só que eu vim de uma família mais humilde, né? Sou de uma... meu pai, ele era uma pessoa praticamente semi-analfabeta, estudou até a 2ª série, porém ocupou grandes cargos dentro do Porto de Antonina, pela questão da esperteza dele, questão de vivência, era um cara desenrolado, gente boa pra caramba. E minha mãe é uma dona de casa, né? Então, era um sonho muito distante mesmo. Só que eu casei muito jovem, né? E eu e meu ex-marido, a gente, 2 guerreiros, a gente começou a correr atrás do nosso, né? A gente guardou 2 anos de dinheiro, para resumir nossa história, 2 anos guardando dinheiro, trabalhamos uma franquia odontológica, construímos a nossa primeira clínica, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, daí o dinheiro começou a entrar, foi bem legal. Falei, agora é o momento de ter minha Harley. Hoje você tem uma clínica. Isso, uma clínica odontológica. Que legal. E, infelizmente, o meu casamento, né? Ele deu certo, né? Meu casamento deu certo quase desde que a gente se conheceu, 15 anos. Só que chegou num momento que a gente não conseguia mais ir juntos, né? Então, né, esse negócio não deu certo. Não, deu certo 10 anos da minha vida. E daí a primeira coisa que eu fiz quando, né, me divorciei foi comprar minha Harley. Primeira coisa, eu falei, agora vou começar a viver os meus sonhos, as minhas paixões, as minhas vontades, que muitas vezes em certos relacionamentos você acaba vivendo, né, uma coisa que você sempre pela família, quis. Sempre quis. Então foi a primeira atitude que eu tive, né, quando eu tive lá. Agora sou eu por mim, então vou começar a viver os meus sonhos. Foi a questão de comprar minha moto. E o que mudou quando você comprou essa moto? Eu sou outra pessoa. Existem muitas pessoas que conhecem a Jo antes do motociclismo e pós-motociclismo. Eu era uma pessoa um pouco mais apagada, vamos dizer assim, sabe? Passei por depressão na adolescência, na fase adulta ali também. Eu era uma pessoa meio triste. Então, acho que quando eu me permiti fazer as coisas que eu gostava de fazer, e, cara, a primeira vez que eu acelerei, o Daniel e a Daia, que eu comprei minha moto com a Daia, eles sabem eles presenciaram isso. A primeira vez que eu acelerei uma 48, que foi a minha primeira moto que eu comprei, que eu adquiri, eu chorei. Cara, meu coração batia tão forte, eu fiquei tão nervosa, eu falei, é isso, mano, é isso que eu quero para mim. Aí ninguém Sua primeira moto foi uma Harley? Foi uma Harley, foi uma 48, né, que já é uma moto de iniciação da Harley que a gente chama, né? É uma moto bem lindinha, 1.200 cilindradas, é bem legal. Ela era verde militar, bem estilosa, com escapamento esportivo, barulhenta pra caramba, do jeito que a gente gosta. Aí eu fiquei 10 meses só com essa moto, daí apareceu essa Fat Bob para eu comprar na época. E ela toda pretona, preta fosca, assim, me apaixonei por aquela moto, porque assim, a 48 ela é um tanque muito pequeno, então eu gostaria de fazer viagens longas, né? Tinha essa vontade de fazer. E daí eu comprei a Fat Bob, que tem um tanque maior e tal, e tô com ela até hoje, é minha parceira. É essa que você faz as arrancadas. Essa que eu faço as arrancadas. Poxa, e você mudou alguma coisa nela, os pneus, alguma coisa para fazer arrancada? Não, só o escapamento que é 2 em 1, mas ainda o filtro dela é original, não tem o remap ainda, que daí vem a questão financeira, né? É um investimento muito alto,
Então, hoje eu curso a faculdade de odontologia, é uma faculdade muito cara. Né? Tenho meu filho, então eu tenho outras prioridades. O arrancadão, na verdade, quem investe muito alto. E investe não só pela diversão, mas tem gente que almeja divulgação da própria oficina, né? São pessoas que estão nesse meio que ganham em cima disso. Então, tem vantagem de você fazer um investimento, de você se destacar nesses arrancadões. Eu fui pela diversão, eu vou pela adrenalina. Fica a dica, quem quiser patrocinar a Jo. Eu sou tão fofinha. Em cima da moto. Eu vejo você você coloca uma roupa toda preta. Hoje eu toda estilosa. Hoje eu tô mais ursinha, né? Tá um frio do peru aqui em Curitiba. Tô mais ursinha. Obrigado por você ter saído de casa, os convidados todos, porque realmente está muito frio, né? Tá bem frio. Eu ia vir de moto, mas hoje eu não tive coragem, não. Deixei ela lá, porque ontem eu passei um perrengue voltando de Antonina. Eu me ensopei, tomei uma chuva e frio. Quase congelei. Na serra. Nossa, na serra, com frio, com chuva. Sem capa de chuva. A pessoa é uma harleira nata, né? A pessoa tem experiência de pilotagem. Uma harleira raiz. Hoje você faz parte do motoclube das Angels. Angels, né? of Life. Angels of Life. Legal, a gente fez nosso primeiro talk show foi com vocês. Né? O que muda da Jo sem o motoclube com o motoclube? O motogrupo, né? Isso é uma pergunta bacana, porque assim, eu moro aqui em Curitiba, sou eu e meu filho. Claro que a gente conhece muitas pessoas no mundo da Harley, onde a gente chega, aonde a gente para num posto de gasolina, para num sinaleiro, chama atenção, as pessoas trocam ideia com você, conversam e tal, né? Mas amizades, assim, que compartilhavam da mesma paixão que a minha, eu não tinha. Porque eu gostava de pilotar, então eu saía muitas vezes pilotar sozinha. Eu lembro que eu estava em casa, eu saí num final de semana, o Juruá, que é o marido da nossa presidente, ficou, virei, Jô, não sei o quê, como é que você tá? Tá sozinha, né? Eu estava meio sumida. Daí, estava namorando. Daí eu falei, pois é, Júlio, o que você está fazendo? Eu tô rodando. Daí lá, tal. Mas sozinha? Sozinho. Aí ele chegou para a Aline, e a Aline me mandou uma mensagem no WhatsApp, e aí, quer fazer parte do... Eu pensei, Deus ajude que seja para rodar, né? Mulher, eu acho que se unir para encher a cara não é comigo. E daí, quando eu vi que as meninas eram apaixonadas também, tanto quanto, falei, é aqui mesmo. E, cara, a gente sai quase todos os finais de semana, né? Louca! A mais normal é tirar pedra na lua. Então, sempre que eu tô disponível, né, que eu não tenho meus compromissos com meu filho, com a minha faculdade, com a minha família lá em Paranaguá, com a minha clínica odontológica, então eu tô sempre com elas. Legal. Então a gente passa dias muito divertidos, a gente posta tudo, é muito legal, é muito bom mesmo. Você tem um cargo lá no Angels. Eu sou sargento de armas. O que é uma sargento de armas? Fala pra gente. A sargento de armas, ela é responsável pela segurança do grupo, né? Eu fico ali no fecha do bonde, então tenho todo esse cuidado com as meninas, né, sobre mudança de pista. Elas só podem mudar quando eu estiver já na outra pista. Então elas vão ver que eu estou segurando atrás, porque é muito perigoso, né? Às vezes você não tem visão, você vai alguma pista, vem um carro chutado, passa por cima. Então esse cuidado de você procurar ali o melhor lugar para as meninas estacionarem, né, as motos. E a segurança, se tiver que sair no pau, nós sai também, a gente tô brincando. Aproveita que o mestre Rudimar está aí, vai fazer umas aulas de Muay Thai. Eu já fui lutadora, há 20 anos atrás. Eu fui aluna do Fausto Black, lá em Antonina. Nossa, o Fausto. E eu lutava com só piazada. Eu era um probleminha. Mas era onde eu encontrei disciplina, eu encontrei, sabe, aquela coisa do
de extravasar, sabe? Aquilo que muitas vezes estava engasgado. Então, Que era foi, bem Vini, que você bacana. tá rindo? Pois é, eu vou jogar o microfone na cabeça dele. Eu sou agressiva, hein, garoto? Eu não conheci o Fausto. Você conheceu o Fausto? Não. Poxa, que Aí pena. teve semana com o Faustão recentemente, então eu lembrei do Fausto. O Fausto, se estiver assistindo, conheço o Fausto, um abraço. É um figuraça. Grande, é amigo, ele treinava com o Anderson Silva, com esse pessoal, então, quem sabe até conhecia ele. Sim, com certeza. Um mestre Foi um grande conhecido. mestre para mim, foi bem legal. É, Paranaguá, né? Em Antonina. Antonina. Isso, em Antonina. Antonina. Paranaguá você tem a clínica, Isso, né? aham. Antonina. Você nasceu em Antonina? Sou nascida e criada em Antonina, eu sou bagrinha. Como é que é? Bagrinha. Bagrinha, me fala. Caiçara. Caiçara. Olha só. Por isso que eu tenho esse zoinho puxadinho. É um pezinho na oca. Pezinho na oca, um pezinho ali, né? Meu pai era negro com índio. Né? E minha mãe lá alemão com italiano. Então, Nossa. nasceu eu. Que mistura. Você é filha única? Não, tenho da minha mãe, né? Meu pai foi uma história à parte. Ele casou 8 vezes. Homem. Papaizinho, né? Casou 8 vezes? 8 vezes. A minha mãe foi a última Caramba. esposa dele. Então, eu tenho irmãs mais velhas, bem mais velhas que eu, né? 30, 40 anos mais velha. E porque meus pais eram, a diferença de idade deles também era bem grande, assim, né? Mas com a minha mãe eu tenho meus irmãos gêmeos, que são meus melhores amigos, e a gente tem uma relação bem legal. A diferença de idade, eles são 3 anos e meio mais novos que eu. Você é mais velha, né? E eles que cuidam da minha clínica lá em Paranaguá. Olha Que só, são que bacana. meu suporte, meu alicerce. Bacana. Bem legal. E eles andam de moto? Não? Você que é a ovelha negra. Às vezes eu tô lá empolgada, então eu falei, quem você? Fiz tantos segundos e tal, todo mundo assim. Meu Deus, aonde que foi perdido o juízo dessa menina? Como que é a Jo na estrada normal, na rodovia? É também, você gosta de arrancar? Não. Você pega a velocidade? Você tem umas multas? Não! Estamos passando por um túnel. Vou mostrar o vídeo da arrancada do semáforo, hein? Isso aqui isso é normal, gente. A moto tem torque, Não, calma, tá? Eu não sou uma irresponsável. Até porque você é a sargento de armas, você tem que cuidar do grupo. Exatamente. Mas quando você vai sozinha? Quando eu tô sozinha, eu não vou mentir para vocês. A minha moto é uma moto muito potente, ela é muito boa. Eu conheço essa estrada, Paranaguá, Curitiba, Paranaguá. Nossa, eu fiz o meu primeiro ano de faculdade indo e voltando, em todos os dias. De olho fechado, tranquilo. Você conhece, então você sabe você sabe a velocidade de tal curva, você lá quando termina o final da serra lá, né, que você pega Morretes até Paranaguá, tem bastante reta. Então não tem caminhão, você dá uma acelerada, dá uma puxada, claro que sim. Qual que é a sensação, se você pudesse expressar, de você estar ali na estrada, dirigindo a tua Harley? Posso te falar? Ontem eu estava indo para Antonina sozinha. E daí eu teve um momento que eu falo muito sozinha e falo comigo mesma e discuto comigo mesma e não concordo comigo mesma. É um dilema. Mas eu estava falando com Deus naquela hora, sabe? Falar, caraca, Deus, quem diria, eu tô numa Harley, dou risada, tô numa Harley Davidson, tô fazendo curva, tô acelerando. Cara, é algo, para mim, eu não canso de agradecer. Porque era algo que era quase que um sonho intocável. E você estar, né, na tua moto e pilota bem ainda por cima, é muito gratificante. A gratidão é gigantesca, gigantesca. Então você vem essa sensação de satisfação. Satisfação, empoderamento, autoconfiança. Eu sou até autoconfiante até demais. Até tenho que cuidar um pouco disso, sabe? Mas a pilotagem, para mim, a Harley, de verdade, trouxe muito sentido a quem é essa Jo, a essência da Jo, sabe? Então, eu vivo por paixões, eu sou extremamente intensa em tudo que eu faço. Eu amo intensamente. Eu odeio intensamente. Não, eu não gosto de sentimentos ruins. Mas eu sinto tudo porque eu sei disso, eu sinto com mais intensidade. Então, eu faço hoje
como eu falei, porque tudo que eu sou apaixonada eu me permito viver. É o motociclismo, é arrancadão, são as minhas tatuagens, é a odontologia, é ser a mãe do Enzo, sabe? Que é uma criança incrível. Quantos anos tem o Enzo? Tem 12 anos. 12. 12 anos, é um parceirinho, um guri. Ele é lindo, ele é inteligente, ele é safo, ele é bem-humorado, sabe? Então, a gente tem uma relação muito, muito forte com ele ali. Legal. E é isso, eu sou isso. Logo, logo, provavelmente ele deve gostar de moto também. Não. Ele não gosta de moto? Ele gosta de futebol. Futebol. Ele me admira, ele fala para todos os amigos, olha o vídeo da minha mãe, isso aqui, tal, mas ele não é. Ele não é. Eu achei que por ser... Quando eu fiquei grávida dele, eu queria muito uma menina, né? Mas veio um menino. Daí eu pensava, falei, meu Deus, se ele puxar a mim, né? Mas não. Ele puxou, acho que o lado do pai dele, mais pé no chão, mais sensato e tal. Acho que se viesse uma menina, acho que... Aí ia puxar a mãe, daí, meu Deus. Eu ia orar bastante. Olha só. Né? Essa questão de você ter moto. Mas acho que também, não sei se está ligado a essa personalidade sua. Porque nem sei se todas as mulheres que têm moto também almejam ser pilotas. Mas essa relação de liberdade, de velocidade, você acha que ela vem antes de você ter uma moto? Vem. Vem antes? Vem. Eu sempre fui uma pessoa que sempre corri atrás e Deus livre falar assim, você não pode. Posso e te provo. Eu lembro quando meu pai morreu, eu tinha 19 anos e o material de construção lá da cidade estavam contratando um homem para trabalhar. E eu cheguei para o seu Guilherme e falei, seu Guilherme, eu vim pela vaga. Daí ele falou assim, não, eu estou contratando um homem. Seu Guilherme, o senhor vai me contratar. O senhor fica 30 dias sem pagar meu salário. Pode botar fé que eu vou dar conta. Cara, eu saí de lá porque eu pedi a conta, porque eu consegui um emprego na Vivo, né, ia trabalhar com venda de celulares, era menos puxado realmente, porque era tenso. Mas eu dei conta, e ele me chamava de brabinha. Uma brabinha. E até hoje me chama uma brabinha. E eu mas nem todas as meninas que eu conheci na Angels têm essa personalidade. Não, todas elas não precisam de remédio. Cada uma tem sua personalidade, né? Acho que cada uma realmente... Ninguém é igual a ninguém. Claro. Mas tem uma coisa em comum, é isso que eu queria chegar. Talvez essa questão. O que tem de comum nesse grupo de mulheres que pilotam? O que você acha? Somos apaixonadas por motocicleta, por pilotagem. Não é moto para enfeite, não é moto para poser. Não, a gente gosta de andar, pegar estrada, a gente pega chuva, pega frio, né? Acho que isso. E valores, eu acho. Sabe? Todas têm uma mesma, pensam elas têm uma linha, seguem uma mesma direção. Embora a gente discorde de algumas coisas, no final a gente está indo para o mesmo caminho, o mesmo rumo, né? Todo mundo, elas colocam ali em pauta as ideias com relação ao social, com relação aos rolês, às festas. Às vezes dá uma discussão muito de boa, discussão saudável, mas o veredito final é sempre agradável a todo mundo. Então, acho que isso. Essa é a visão que a gente tem sobre o grupo. Aonde vamos chegar com o nosso motogrupo. Acho que é isso. Legal. Bom, então falamos um pouco da Jo motoqueira, pilota. Como fala? Motociclista. Eu sou motoqueira. Meus amigos falam, a gente vai comprar uma caixinha do iFood e botar nas tuas costas. É o carinho deles. Posso mandar um beijo para um amigo meu? Claro, fica à vontade. Cara, ele mandou mensagem. Mumu, lá dos Estados Unidos, está assistindo a gente. Um beijo para você. O Mumu me conheceu. Ele tinha moto já na adolescência lá em Antonina. E ele era Rômulo, o nome dele. Eu chamei ele de Mumu. E meu amigo me conheceu com 13 anos de idade. Né? Hoje ele mora há uns 20 anos já nos Estados Unidos. Harleiro, tem 4 Harleys lá. E fala, quando que você vai vir para cá para rodar com a gente? E logo, deixa eu vender o meu rim. Já fui anunciado. Eu vou para os Estados Unidos rodar de Harley contigo. Que bacana! Vou fazer arrancadão, Mumu.
Viu, Tafa? Estamos internacional agora. Vamos. Estamos nos Estados Unidos. Um abraço, Rômulo. É só trazer gente importante pra cá que a gente começa. Pois é. Quem mais aí do mundo aí que tá te assistindo Aí agora? eu só escutei, eu só vi a mensagem dele, porque eu só abri a única mensagem que foi a dele. Mas você convidou bastante gente. Eu convidei. pra assistir. Espero um beijo para todos os meus amigos, que eu sei que tem muita gente que tem muito carinho por mim, que me incentiva, fala, vai louca, vai, que você pode. Valeu. Pra gente terminar a nossa entrevista, queria que você falasse alguma coisa para as mulheres que estão assistindo a gente, que vão assistir. É uma responsa grande, né? Porque existem vários... Eu como mulher... Porque eu te vejo como exemplo, assim, como as meninas do Angels, mas eu te conheço um pouco, eu sei da sua trajetória, né? Essa mulher que pode inspirar outras mulheres, né? Uma mensagem para essas mulheres. Primeiro, com relação à própria vida pessoal, sabe? O que eu falaria para essas mulheres? Não se anulem, não deixem de correr atrás daquilo que move o coração de vocês, daquilo que estremece as pernas, sabe? Eu acho que todo sonho, por menor ou maior que seja, vale a pena correr atrás dele, porque um dia chega. Um dia chega, como eu falei. Ontem eu tive essa experiência de eu e Deus e falar, cara, eu não acredito que eu estou numa Harley. Não é só relação à Harley. É uma faculdade, é ter um filho ou não ter, é casar, é não casar, é separar, às vezes está com um embuste aí do teu lado, larga. Tem muita gente que, né, poda essas mulheres. Então, eu acho que a gente tem que fazer pela gente, né? Não são palavras de uma mulher, empoderada, ela não precisa de ninguém, não. É bacana ter um relacionamento, mas eu acho que, sobretudo, é se amar, é se encontrar, é ir atrás do teu. E, claro, as mulheres agora do meu mundo, né, do motociclismo, que querem fazer arrancada. Cara, é possível, não é difícil, não é perigoso, tal. Claro, é só ter umas manhas. E vale super a pena também, porque é mega divertido. E quanto mais mulheres, é um universo ainda predominantemente masculino, mas quanto mais mulheres, mais bonito fica o evento, mais divertido fica o evento. E vale a pena. E que precisarem, podem contar comigo. Eu já recebi muita mensagem de meninas novas ou mulheres mais tipo eu, né? Mais cansadas, assim. Imagina. Que falaram, cara, eu vou tirar minha carta porque eu estive arrancando. Teve alguns eventos menores aqui, né, em Campo Magro. Ali eu recebi muita mensagem de mulheres com relação a isso, né? Essa coragem. Eu vou tirar minha carta e não que vai fazer o arrancadão, mas que vai pilotar a própria moto, né? Então, isso é muito bacana, com relação a tudo. Então, nem tudo que eu posto é para me aparecer. Às vezes é para mostrar que é possível, né? Em relação a treinos, em relação ao motociclismo, em relação à própria faculdade. Eu vou me formar ainda daqui 2 anos, vou me formar com 40 anos. E nunca é tarde. Sou uma menina ainda, né? Com certeza. Eu uso o Monange. Qual que é o teu Instagram, Jo? Meu Instagram é Josiele S. Soares. Show. Muito obrigado pela nossa entrevista. Adorei. Você foi maravilhosa, foi muito legal. Tô bem nervosa, eu tô com vontade de chorar. Imagina, foi demais, foi demais. Com certeza vai servir aí de inspiração para outras meninas. E agradecer você, sucesso na sua vida. Eu que agradeço. Senhoras e senhores, Jojo! Obrigadão. Obrigada, querido, pelo convite. Valeu. Vou deixar aqui. Isso. Então, pessoal, para acabar o meu talk show, para agradecer então aos meninos da Street Reaper, o Vinícius e o Vitor, que estão aqui, o mestre, o grão-mestre Rudimar Fedrigo, que fez uma entrevista super bacana, e agora a Jo. Muito obrigado, Jo. Foi muito legal. É isso aí. Esse é o talk show Voice Nights com Vantuil Rigoni e a direção de Carlos Taffarello. Então, toda segunda-feira, às 21 horas, encontro você aqui novamente para esse papo. Beleza? Um abraço, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.